Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que vamos buscar a análise da parábola da rede e da parábola do pai de família. Do mesmo livro, As Parábolas de Jesus, de Severino Celestino da Silva. Então, Jesus colocou, e Mateus que nos relatou essa fala de Jesus: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia, e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Encontramos em Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 47 a 50. Com essas sábias palavras, perceberemos com os ensinamentos das parábolas como os ensinamentos das parábolas vão se encadeando. As parábolas dos capítulos anteriores a este estão, portanto, em uma sequência lógica, mas não por acaso, mas para que cheguemos ao entendimento deste capítulo, todas elas estão perfeitamente conectadas. Partiremos, então, da contextualização de alguns costumes judeus para analisarmos a parábola da rede e a parábola do pai de família. Então, essa explicação bastante interessante que o Celestino, um profundo conhecedor dos costumes da cultura judaica, nos ajuda a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Então ele traz: para alguns judeus existe o hábito de, na noite de Rosh Hashanah, difícil são essas pronúncias, mas vamos lendo, né? E vamos lá. Que é o ano judaico, se recita: que seja da vontade do nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos multipliquemos como os peixes. O Rosh Hashanah, atualmente, portanto, é o momento em que os judeus acendem vela na noite como propósito de iluminar o mundo. Realizam-se refeições festivas, ouvem-se os toques do shofar. O homem reflete sobre as atitudes do ano que termina e pede a Deus para que seja inscrito no livro da vida. Para os judeus, tanto para os que estavam ouvindo esta parábola em outro tempo, como para os judeus que a escutam nos dias de hoje, o Rosh Hashanah é o momento em que se encerra um ciclo e se inicia um novo. Os ciclos são extremamente importantes dentro do judaísmo. Neste dia, o homem reflete sobre as atitudes do ano que termina e pede a Deus para que seja inscrito no livro da vida. Inscrevem-se nas bênçãos e nas expiações que receberão, nas provas que encontrarão no próximo ano e assim por diante. Se alguém se comportou excessivamente mal, exacerbando seus débitos espirituais do passado, talvez seja melhor, espiritualmente falando, que ela desencarne, e neste momento será escrito que essa pessoa não está inscrita no livro da vida. O momento do balanço geral das atitudes, feitos e comportamento de cada um, segundo o Espírito, inicia-se quando alguns judeus, 30 dias antes do Rosh Hashanah, começam a recitar Selichote, lamentações. Selichote é um pedido de perdão a Deus. Quando se fala a Selichote, a pessoa que a fala bate no peito, como por exemplo na passagem do fariseu e do publicano, que Jesus nos conta. Em tal caso, pedimos perdão e falamos: eu pequei, eu errei, eu me equivoquei.
É interessante que o catolicismo tem também, né? Nos lembramos de um ato de contrição que se batia no peito, né? Então, há muitas nas religiões que se seguiram e que nasceram do judaísmo, né? E o catolicismo nasceu do judaísmo. Essas religiões trazem, né, costumes, formas de entendimento, comportamentos ali, a forma de crer, muito baseado no que era, né? Então, esse ato de contrição por minha culpa, minha máxima culpa, está me parecendo esse silochote, né? Em que a pessoa bate no peito, pedindo perdão, eu pequei, eu errei, eu me equivoquei. Então, continua Celestino, alguns judeus durante 30 dias, alguns o fazem durante 7 dias, antes do Ano Novo Judaico, preparam-se para este momento, quando refletem e vivem a introspecção, pensando nas consequências daquilo que eles fizeram com a sua família, seu trabalho e todas as outras questões de suas vidas. Portanto, durante todo esse mês que antecede o Ano Novo Judaico, ouve-se o shofar. O shofar é um chifre, que não é um instrumento, pois ele possui um som bastante feio e que incomoda. Esse é um som que tem o intuito de despertar o espírito para os propósitos da vida. Em Jericó, quando o chofar toca, caem suas muralhas simbolicamente, pois as muralhas que devem ser derrubadas são aquelas que seguram as pessoas ainda dentro de posições egoístas e orgulhosas. Desta forma, as pessoas ouvem um barulho que visa simbolicamente tocar o fundo de seus espíritos. Assim, elas se preparam ali para esse encontro, que é chamado de julgamento ou balanço geral do ano pelo qual elas passaram. Depois disso, seguem-se 10 dias que antecedem o dia do perdão, Yom Kippur, cujo significado foi explicado em capítulos anteriores, Hamelesh Bassad, ou seja, o rei está no campo. Isso significa que Deus está ali presente, como sempre. Porém, algumas pessoas se utilizam somente deste momento para se aproximarem dele. Faça uso deste momento porque o rei está no campo, não mais dentro do palácio. Assim, se elas quiserem chegar perto do rei, elas podem aproximar-se dele ali, pois não há nada que as impeça. Elas podem, por exemplo, falar para ele do que elas precisam, contar a ele das suas dores e dificuldades. Elas podem levar seus corações a se arrependerem. Assim se encontra no Apocalipse de João a descrição de que serão tocadas 7 trombetas por 7 anjos no momento do Apocalipse. Essas trombetas são o som do chofar que será tocado. É muito interessante, né? Todos esses símbolos, mas por trás de todos esses símbolos há um grande significado, porque Jesus se utilizou desses símbolos judaicos, dessas crenças, de todos esses rituais que para eles são de suma importância, para passar o ensinamento, né? O ensinamento da verdade que ele veio nos trazer com a sua lei do amor, com a sua verbalização do pensamento de Deus, porque foi Jesus que fez com que nós conhecêssemos a Deus, porque Deus não se mostra, todos sabemos disso, mas se revela por suas obras, né? Deus não se mostra e nem fala diretamente a nós, como muitas vezes nós ouvimos e levamos ao pé da letra. Quando alguém fala, Deus me falou, é preciso que saibamos interpretar que Deus não fala diretamente, mas há uma consciência dentro de nós
que é a voz da consciência. E esses espíritos benfeitores se utilizam, né, dessa voz, desse instrumento que nos fala, digamos assim, para nos inspirar, para nos alertar, né, para nos envolver em bênçãos de reconforto. Então, tudo isso se dá, mas precisamos que entendamos os símbolos, os rituais e o quanto Jesus se utilizou deles, por ser uma linguagem própria ao ambiente em que ele estava, em que todos conheciam esse linguajar, e que ficaria, né? Ficaria para a posteridade. E haveria aqueles que nos ensinariam, né, a profundidade desses símbolos, a profundidade dessa linguagem, para que possamos entender ali exatamente o que Jesus nos passa. Então, conta-se também que quando o povo de Israel recebeu os 10 mandamentos, eles ouviram o som do chofar. O chofar, portanto, é um chifre, de preferência o de carneiro, pois não se pode usar o chifre de boi, já que o boi lembra o Shet Haegel, a adoração ao bezerro de ouro, e os judeus eles têm ali muita preocupação com determinados animais, não é? Então eles têm toda uma crença própria, natural deles, né? Então o chifre do carneiro pode ser utilizado, pois o carneiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Eles têm de tal maneira ali essa ligação com os significados das coisas, que, por exemplo, não se vê em Israel um cachorro sequer, porque o cachorro teria mordido a Moisés, ou o cachorro mordeu um profeta. E eles, na Palestina, mordeu Maomé, e eles, então, não possuem um cachorro sequer, né? Porque teria ficado esse estigma aos cachorros, né? Então é assim. Então vamos mergulhando dentro das nossas possibilidades, né? E como admiramos esses que têm esses conhecimentos profundos, que compreendem ali a essência de todos esses ensinamentos. Então, o chifre de carneiro pode ser utilizado, pois o carneiro foi sacrificado no lugar de Isaque. No dia de Rosh Hashanah, cumprimenta-se nas sinagogas dizendo: Shana Tova Umetuká, um bom ano e doce para você. E Gimar Shatimatava, que você seja inscrito e selado no livro da vida. Que nenhum judeu esteja ouvindo essa leitura, porque com certeza está toda equivocada aqui nessa leitura desses termos, não é? Mas vamos lá. Para que os dias do homem sejam prolongados sobre a terra, o 5º mandamento de Moisés é lembrado. Kaved et avishavet e mecha lemã. Honrar pai e mãe com a continuidade dos teus dias. Para a eternidade eles honrarão quando cumprirem a vontade de Deus, mesmo que às vezes isso não seja compreendido pelos outros naquele momento. Tudo isso quer dizer que, se tivermos o nosso coração arrependido e nos aproximarmos de Deus, poderemos continuar na vida nesse julgamento do Rosh Hashanah. A partir disso, é possível recordar-se do Apocalipse, que é o assunto final. Apocalipse significa retirar o véu, revelar. Ele é o momento de revelar. Dando uma paradinha, nós sabemos que o Apocalipse foi escrito por João lá na ilha de Patmos, quando estava isolado, já idoso. E
sabemos que Jesus se aproxima dele e lhe mostra. Chamemos do que chamemos, dentro da nossa doutrina, de uma dupla vista, o fato é que ele se desdobra e é mostrado a ele não só o que ele estava vivendo, como as futuras gerações. Ele foi vendo, foi se desdobrando para ele as futuras gerações, os principais acontecimentos, tanto que é uma linguagem para nós de difícil entendimento, muito clara para eles, mas para nós de difícil entendimento, né? Porque ele traduz, ele tem que traduzir o que ele estava vendo na linguagem conhecida. Então, quando ele vê lá os aviões de guerra soltando ali o fogo, né, as bombas soltando aquele fogo, o que ele fala? De morcegos que expeliam fogo, porque ele vê as duas asas, e como que ele descreveria algo que nem passava pela mente de um judeu da época, que aviões cortariam o nosso céu. Então, por isso que fica uma linguagem, é por isso que devemos, então, de alguma forma procurarmos entender melhor, né? Então, o Apocalipse é justamente isso, ele significa retirar o véu, né? Apocalipse significa, é o momento de revelar, porque o Olam, em hebraico, que é o mundo, significa ocultação. Deus, portanto, está oculto neste mundo, mas ele se revelará. Essa revelação não ocorrerá de forma mágica, mas através da instauração do reino dos céus nos corações de todos nós. Quando cada um ser a mudança que se quer ver no mundo, a revelação de Deus se instaurará neste mundo. É claro, quando o reino de Deus estiver implantado em cada um de nós, quando cada um de nós conseguir ver no outro um irmão, mas um verdadeiro irmão, e não simplesmente nos chamarmos de irmãos porque temos certeza de que somos filhos de um mesmo pai, mas sentirmos no outro um irmão que amamos, né? Aí sim, é claro, aí sim que teremos uma compreensão melhor do que seja Deus. Até completando o que falávamos, porque Deus não se revela, mas se faz presente em suas obras, né? Então é através das obras de Deus que nós vamos conhecendo a Deus. E quem nós temos para conhecer o pensamento de Deus? Quem que nós temos que foi fiel demais na transmissão desse pensamento, porque é uno com o Pai, como nos afirmou? Jesus, o nosso mestre. Por isso que ele nos afirmou. Ele rejeitou todos os adjetivos que colocavam, né, nele, ali, os seus discípulos, os seguidores. Só um ele atraiu para si e colocando: eu sou o vosso mestre. Porque ele queria que todos nós entendêssemos que muitos outros mestres com letras minúsculas surgiriam. Mas nós teríamos que ter nele sempre o mestre, o caminho que nos levará à verdade e à vida. Continuando mais um pouquinho. Portanto, o Apocalipse, a transição planetária, segundo o povo judeu, ocorre até no máximo o ano 6.000. Recordemos que já havia 4.000 nas contas, né? 4.000 anos. Então, seria 6.000. E já se passou do ano 5.783. Isso quer dizer que atualmente estamos na transição. Interessante que estamos na transição para os espíritas,
e o Espiritismo é a revivência do cristianismo, e ele está nos afirmando que os judeus também se sentem na transição pela contagem do tempo deles, né? A ponto de vermos este mundo regenerado, como é descrito que será o futuro do Apocalipse de João, né? Porque realmente, no final ali, mostra-se ali as conquistas, né, que aconteceriam. Acontecerá então aquilo que o povo judeu treina todos os anos, no Ano Novo Judaico, um balanço de todos os feitos de cada um. Então, a gente pode ter até no coração um sentimento de que, assim como os judeus eram o povo preparado para o recebimento de Jesus encarnado, porque estavam afeitos, entendiam o Deus único, né? Era o povo que conhecia como povo, não individualmente aqui ou acolá, mas como um povo reunido, era o único que conhecia o Deus único, e não havia como se aguardar Jesus sem se entender o Deus único, e eles estavam preparados para isso. Então, assim como eles estavam preparados lá atrás, acreditamos, né? São deduções, mas eu acho muito lógico que desse povo também virá essa confirmação disso que eles ainda aguardam. Sabemos que não entenderam a Jesus, né? Não viram nele o Messias, viram um profeta, mas não o Messias. Mas como tudo está em evolução e estamos vendo que há essa preparação anual nesse aguardo, né? Então, é possível que entendamos que haverá este momento, né? Este momento deles compreenderem a Jesus como o nosso libertador, né? Que não nos libertará de uma terra do nosso planeta, um espaço físico, né? Nem nos libertará de um povo que nos subjuga, mas sim a libertação da alma, né? Então, uma das genialidades... vamos lá. Então, isso quer dizer que atualmente estamos na transição, a ponto de vermos esse mundo regenerado, como é descrito que será o futuro no Apocalipse de João. Acontecerá então aquilo que o povo judeu treina todos os anos no Ano Novo Judaico, um balanço de todos os feitos de cada um. Uma das genialidades dessa parábola está no fato dela usar peixes como símbolo. Peixe em hebraico é dag, ou dage, é com G, que são apenas duas letras em hebraico, dalet, que tem o valor do número 4, e gimel, que tem o valor do número 3. Ou seja, se somarmos, temos 7. Isto é, portanto, a era do 7º milênio. E até o ano de 6001, segundo o judaísmo, já estaremos no processo de regeneração. Desta forma, o peixe representa o número 7. O sabá, o 7º dia, seria, como diz o espírito Mordechai, na Revista Espírita, um emblema do mundo regenerado, pois nesse dia exercitamos a fraternidade em um nível muito elevado. Na mesa de Shabá, é comum termos peixe, pão, carne e vinho. Todos esses são, de acordo com a numerologia da Cabala, o número 7. O que queremos dizer
é que no tempo de Jesus, quando um pescador estivesse realizando uma pescaria, fosse em uma praia, fosse dentro do seu barco, ele lançava a sua rede e pegava muitos peixes. Ao trazê-los de volta, está escrito: os bons ele coloca no cesto, os ruins ele joga fora. A decisão acerca do que é um peixe bom ou um peixe ruim está na lei judaica. Segundo o capítulo 11 de Levítico, os peixes puros que poderiam ser consumidos pela lei judaica e pela tradição que era vivida por Jesus e por todos aqueles que o estavam ouvindo, eram aqueles que tinham escama e barbatana, enquanto os peixes impuros seriam aqueles que não tinham escamas e barbatana. No mar da Galileia, não havia somente peixes com escamas, havia também peixes de couro, que era uma espécie de bagre. Portanto, o pescador jogou uma rede no mar e pegou peixes. Dali ele separou aquilo que ele iria consumir daquilo que ele iria vender, que são os de escama, e jogou fora aqueles que eram impuros. Ele também não poderia vender esses peixes para os romanos, pois, segundo a lei, a faca e a tábua que eram usadas deviam ser específicas para o uso de peixes puros. Para não ser preciso purificar a faca ou a tábua, jogava-se os peixes impuros, estando no barco ou na praia de volta na água. No dilúvio de Noé, a água vem para purificar o mundo. O ser humano está imerso em um corpo que tem 70% de água, para que seja purificado o seu espírito. Então, o peixe impuro retorna para a água porque ele precisa de mais tempo de purificação. Kardec, em Obras Póstumas, diz que, quando chegar o momento da transição planetária, os espíritos mais rebeldes, aqueles que não acompanharam a evolução moral, ou pelo simbolismo usado aqui, aqueles que estiverem puros serão separados. No entanto, essa separação não ocorrerá porque Deus castiga, mas sim porque Ele é misericordioso. Através do processo de transmigração entre orbes, ele colocará esses espíritos mais rebeldes dentro da água da purificação, isto é, na matéria através da qual eles poderão reencarnar no mundo de provas e expiações novamente e ali poderão permanecer por uma longa jornada. Então, paremos por aqui, mas que fiquem essas lições e que alcancemos o quanto Jesus disse profundamente, profetizando a nossa caminhada nesse processo evolutivo, através dos seus ensinos, através das suas parábolas, de forma que todos entendessem a linguagem figurada, né? Então é importante que sempre leiamos a linguagem figurada, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, porque há muitos que ainda fazem a leitura do Antigo Testamento como Jesus Deus tendo criado o mundo em 7 dias. E nós sabemos que foi uma linguagem figurada. Esses 7 dias podem ser entendidos como períodos, 7 longos períodos, né? E então é preciso que busquemos esse entendimento para entendermos mais profundamente esses ensinamentos de Jesus. Mas o que vale mesmo é entendermos que, mesmo não alcançando esse entendimento, porque muito nos falta, né? Quando tempo, nessa caminhada evolutiva, como tudo isso vai se aclarar para nós de uma forma tão mais intensa, né? Acreditamos que até das próprias palavras, conforme formos lendo, perceberemos o brilho das vibrações que foram emanadas quando ditas, né? Então, quanta coisa está por vir ainda na nossa caminhada, né? Aquela dupla vista que falávamos de João,
é uma faculdade mediúnica que ele teve ali em toda a sua pujança, mas é uma faculdade mediúnica que em menor grau, maior, menor para um, para outro, né? Ela se faz. Então, tudo isso são caminhos e há de chegar um momento em que sentiremos as vibrações na leitura, né? Na leitura. As palavras de Jesus se tornarão tão materializadas para nós com o seu brilho, com o seu som, né? Então é isso que é importante, né? E essas dificuldades todas nós vamos carregar por muito tempo, mas que continuemos nos esforçando para que a mensagem maior, que é a lei do amor, se faça presente, o esforço, na verdade, né? Esse esforço se faça presente em nosso coração. Que fiquemos em paz, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos cubram de bênçãos.